Todos nós já ouvimos histórias maravilhosas sobre Abraão. Ele é conhecido como o pai da fé. E na lição de hoje, segunda-feira, nós temos como título Abraão, o pai dos fiéis. E nós começamos lembrando que Deus chamou Abraão para deixar a sua parentela, a sua casa, a sua terra natal. E ele deveria ir para um lugar que simplesmente ele não sabia. A Bíblia diz apenas que ele deveria ir aonde Deus lhe indicaria ou para onde Deus o levaria. Você já pensou que situação estranha, não é? Você dizer, olha, eu estou saindo de casa e vou para um lugar onde Deus vai me mandar. Bom, vamos dar uma olhadinha no texto bíblico que responde a pergunta número 2 da lição dessa semana. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3 diz assim: O Senhor Deus havia dito a Abraão: Deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. Eu vou abençoá-lo e torná-lo famoso, você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todas as famílias da terra serão abençoadas. Bom, essa foi a promessa de Deus para ele. Imagine, você sair sem nenhuma garantia, mas a relação que Abraão tinha com Deus fazia com que ele tivesse convicção, certeza, de que Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabia que a proposta que estava fazendo para Abraão iria mudar não apenas a sua vida, de sua família, mas iria mudar a história de todo mundo. E de que maneira todas as famílias foram abençoadas? É porque da família de Abraão, ou da descendência de Abraão, nasceu o Messias. Exatamente isso. A fim de que o mundo todo pudesse ser alcançado pela graça divina, foi necessário que Abraão um dia deixasse sua parentela e obedecesse a Deus. Mas existe uma outra passagem interessante que fala agora não apenas de Abraão, mas quando nós vamos a Hebreus capítulo 11, versos 8 a 13, nós lemos assim: Pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, ele viveu ali pela fé, pois era como um estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. E assim, pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. Veja, uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. E finalmente o verso 13 diz: Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas. As avistaram de longe e de bom grado as aceitaram, reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Não apenas Abraão, nem apenas Sara, mas muitos homens registrados na Bíblia foram pessoas que acreditaram em Deus, acreditaram em suas promessas. Embora as promessas não tenham se cumprido na vida de alguns deles, nós temos o caso de Abraão, que não viu esse cumprimento porque Deus iria usar essa atitude dele para que o mundo todo fosse abençoado no futuro. Mas nós temos a história de Noé, que viu a bênção chegar ali, a proteção de Deus durante o dilúvio. Bom, Abraão deve ser visto não apenas como o pai da fé, mas o pai de todos aqueles que são fiéis, o pai de todos aqueles que decidem obedecer a Deus. Bom, eu aguardo você para a lição de terça-feira. Que Deus te abençoe ricamente.